você faz cobrança de honorários médicos cirúrgicos, você precisa prestar atenção nas regras de cobrança dos auxiliares de cirurgia, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai falar sobre as regras de cobrança dos honorários dos auxiliares de cirurgia. Então, se você está chegando nesse vídeo agora, ainda não é inscrito no meu canal, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque tem vídeo toda semana e sempre que eu enviar um vídeo, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá para mais esse vídeo com mais esse conteúdo feito para você. Bom, um item muito comum nas cobranças de honorários médicos cirúrgicos é a cobrança dos auxiliares de cirurgia, né? Que são os profissionais que participaram do ato cirúrgico, auxiliando o cirurgião naqueles procedimentos que foram realizados. Para fins de cobrança no faturamento, a gente pode encontrar aí procedimentos com até 4 auxiliares. O mais importante que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa verificar no nosso contrato com a operadora de saúde quais são os parâmetros de remuneração, quais as tabelas que estão contratadas para a gente poder fazer essa cobrança, se é AMB, se é CBHPM, porque a gente vai precisar consultar essas tabelas para fazer a cobrança. Para fins de preenchimento da guia TIS no faturamento, a gente tem aí que indicar na guia de honorários a qual profissional daquele ato médico aquela guia pertence. Então, por quê? Porque a gente tem que fazer uma guia para o cirurgião, uma guia para o primeiro auxílio, para o segundo, para o terceiro, dependendo lá do procedimento. Então, a gente tem lá na TUS a tabela 35, que é a terminologia de grau de participação. Então, nessa tabela, a gente vai encontrar grau de participação 00, 01, 02, 03 e 04. Cada um desses graus de participação vai corresponder a um profissional que participou do ato médico. 00 cirurgião, 01 primeiro auxílio, 02 segundo, 03 terceiro auxílio, 04 quarto auxílio. E aí a gente vai preencher a guia TIS lá no campo de grau de participação com esse código de termo aí, que é 00, 01, 02, 03, 04, para identificar aquela guia junto ao faturamento, a qual profissional que participou do ato médico pertence àquela cobrança. Então, se a gente está fazendo uma guia para cobrar os honorários do cirurgião, a gente vai colocar o grau de participação 00. Se a gente está fazendo uma guia para cobrar os honorários do primeiro auxiliar, a gente vai colocar grau de participação 01 e as informações do auxiliar daquele ato médico que ocorreu. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa parte do preenchimento, até porque quando a gente está cobrando honorários de procedimentos cirúrgicos na guia de honorários, é a mesma senha, só vai mudar o número da guia e o grau de participação, porque os procedimentos também são os mesmos. É claro, o valor, né, a ser cobrado também vai mudar. Mas o que acontece é que se você, por exemplo, colocar duas guias com a mesma senha, com os mesmos procedimentos, mesmo paciente, com grau de participação 00, por exemplo, e mesmo colocando valor diferente, vai dar duplicidade e a operadora de saúde não vai pagar. Então, a indicação do grau de participação é você mostrando para a operadora para qual profissional você está fazendo aquela cobrança, qual profissional, de qual grau de participação, se é cirurgião, se é primeiro auxílio, segundo auxílio e assim por diante. E aí no começo do vídeo eu falei para você prestar atenção no contrato para ver os parâmetros de remuneração e quais tabelas contratadas. Se for pacote ou uma tabela própria da operadora de saúde,
a operadora de saúde vai disponibilizar, no caso de tabela própria, umas instruções gerais dizendo ali como deve ser feito nessa cobrança. No caso de pacote, a operadora de saúde precisa indicar lá no contrato, na composição do pacote, como vai ocorrer essa cobrança de auxiliares para aquele pacote. Mas acontece, né, de ter a utilização de tabelas mais antigas, como a MB, por exemplo. E aí a gente precisa recorrer às instruções gerais dessa tabela para ver como é que a gente vai fazer a cobrança desses auxiliares, seguindo a regra da AMB. E a AMB vai nos dizer o seguinte: os honorários dos médicos auxiliares dos atos cirúrgicos serão fixados nas proporções de 30% para o primeiro auxílio e 20% para segundo e terceiro auxiliares, tá? Então, a AMB não prevê quarto auxiliar, ok? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer o cálculo do honorário do médico cirurgião. A gente vai pegar lá o CH que está contratado, multiplicar pelo CH do procedimento, fazer os cálculos lá em caso de urgência e emergência, apartamento e enfermaria, e aí fazer esses cálculos para o primeiro, segundo e terceiro auxílio, de acordo com a regra da AMB, se o seu contrato for AMB. Ainda existem contratos AMB. Já se a sua tabela contratada, que está lá no contrato como parâmetro de remuneração, for a CBHPM, a gente precisa prestar atenção numa coisa. Até 2016, a CBHPM nos dá uma redação para essa regra, e a partir de 2018, a CBHPM nos dá uma outra redação para essa regra. Então, eu preciso primeiro identificar lá no meu contrato qual a edição da CBHPM que está prevista para eu poder fazer essa cobrança, porque, inclusive, a regra ela muda na questão dos percentuais de valoração dos auxílios dos atos cirúrgicos. A CBHPM até 2016 vai nos dizer o seguinte: a valoração dos serviços prestados pelos médicos auxiliares dos atos cirúrgicos corresponderá ao percentual de primeiro auxiliar, 30% do porte do cirurgião. Então, o primeiro auxiliar vai receber 30% apenas do porte, tá? E o segundo, terceiro e quarto auxiliar, 20% do porte do cirurgião. Então, vocês podem ver aí, primeiro, que os auxílios só recebem, o percentual dos auxílios só é calculado a partir do porte do cirurgião, não é calculado em cima da UCO. E o segundo ponto é que na CBHPM a gente já tem a inclusão de quarto auxílio, ou seja, podem haver procedimentos com 4 auxiliares. A partir da CBHPM 2018, a gente vai ter uma modificação do percentual que vai ser utilizado para o cálculo desse auxiliar de cirurgia. A gente tem aí para o primeiro auxiliar 60% do porte do cirurgião. Para o segundo auxiliar, a gente tem 40% do porte do cirurgião. E para terceiro e quarto auxiliar, a gente tem 30% do porte do cirurgião. Então, a gente tem novas faixas de percentuais de valoração, né, para cálculo, para a gente poder fazer esse cálculo. Então, por isso que eu sempre digo que verificar o contrato é muito importante para poder fazer esses cálculos, porque tem essas diferenças entre as tabelas e também entre as edições também de uma mesma tabela. Na prática, o cálculo de auxiliares de cirurgia tem impacto aí, né? Sofre impacto da edição das tabelas. Então, a gente tem aí, por exemplo, o cirurgião recebendo R$ 1.500 de porte, por exemplo. Se a CBHPM for até 2016, o primeiro auxiliar receberia R$ 450. Se for a partir de 2018, esse valor já muda para 900. Então, se você
não presta atenção na tabela, na edição que está contratada, você acaba trazendo aí prejuízo para o faturamento. Agora, muito importante é você prestar atenção lá na tabela, no procedimento, quantos auxiliares comporta de cobrança. Porque, por exemplo, um procedimento pode ter lá na tabela que comporta a cobrança de até 2 auxílios. O médico pode ter 3, 4, 5 auxílios participando daquele procedimento cirúrgico. Você só vai poder cobrar 2, porque a tabela só prevê a cobrança de 2 auxílios. Então, precisa prestar atenção também na quantidade de auxílios que aquele procedimento comporta cobrança, para você não cobrar auxiliares a mais do que é comportado, e aí você recebe aquela glosa dizendo que a cobrança é indevida. É isso, me conta aqui nos comentários quais tipos de cobrança você faz lá no seu faturamento e envie esse vídeo para quem precisa assistir. Ah, agora você pode ser membro aqui do canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso a vídeos exclusivos e descontos em cursos. Já tem vídeo exclusivo lá só para membros e vem muito mais por aí. Então é só se inscrever. Te espero aqui para os próximos vídeos. Até lá. Tchau.